Chega mais, bora para mais um boletim de notícias sobre o Palmeiras. Depois desse final de semana aí agitado, jogaço entre Palmeiras e Cruzeiro. Quer dizer, jogaço naquelas, né? Jogo bem equilibrado, jogo entre duas grandes equipes, mas muito picotado, cheio de polêmicas. Mas eu não vou falar muito das polêmicas, não. Eu quero falar um pouco sobre a repercussão que o Abel falou sobre a questão da arbitragem para o jogo já de quinta-feira. Tá? Vamos falar então um pouco sobre esse juiz, né, o Vilmar Roldan, as chances do Palmeiras e do Flamengo de conquistarem o Brasileirão, a lesão do Aníbal Moreno, a garrafada no Cássio, quais podem ser as consequências aí para o Palmeiras e, é claro, essa nova manifestação da torcida pedindo que o Palmeiras faça um treino aberto antes do jogo pela Libertadores. Beleza? Tudo isso daqui a pouco. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal do Verdado, seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Threads, todas as que você quiser. Se você está em alguma rede social que a gente não tá, já manda um direct aí que a gente pode providenciar, porque a gente quer levar conteúdo sobre o Palmeiras para o máximo possível de gente. Se você gosta do nosso trabalho, quer que a gente leve esse conteúdo para cada vez mais gente, espalhe essas nossas mensagens, esse nosso conteúdo aqui para cada vez mais palmeirenses. Torne-se um padrinho, o link está aqui na descrição, verdades.com.br/padrinho. Além de apoiar o nosso trabalho, você ainda vai fazer parte de uma comunidade de mais de 400 palmeirenses. A galera é muito gente boa, vai fazer parte dos nossos churrascos também, fazer amigos palmeirenses, e a galera é muito da hora, beleza? Vamos lá. O Abel, depois do jogo, vocês já devem ter visto, né? Se não viram ainda a coletiva dele, já tem o react do Conrado aqui no nosso canal. Você confere a entrevista do Abel, onde ele comenta que espera que no jogo de quinta-feira contra a LDU não seja que nem em 2023 contra o Boca o jogo inteiro picotado, assim como foi agora contra o Cruzeiro, né, que ele falou menos de 45 minutos de bola rolando. O problema é que o Vilmar Roldan, ele já apitou 13 jogos no Palmeiras, foram 7 vitórias, 5 empates e uma derrota apenas. Parece um bom retrospecto, mas na verdade assim, são 66,7% de aproveitamento. É um pouco a menos do que o Palmeiras costuma ter, tá? Por exemplo, nessa temporada de 2025, o aproveitamento do Palmeiras é de 68% na temporada, enquanto, por exemplo, na temporada de 2023, o Palmeiras teve 73% de aproveitamento. Então, assim, é uma boa média do Vilmar Roldan, não é ruim, tá próximo da média de aproveitamento do Palmeiras. O problema é essa questão que o Abel falou da bola rolando, que não teve muito contra o Cruzeiro, e contra a LDU, para o Palmeiras conseguir o resultado que precisa, é muito importante que o jogo flua, né? Que não fique sendo picotado e cheio de catimba, que inclusive o jogo da ida já lá no Equador já teve um pouco de catimba no final, né? Então, e o mau sinal é que o Vilmar Roldan, o último jogo dele na Libertadores, foi Racing e Peñarol 3-1, que só teve 40 minutos de bola rolando. É sério, 40 minutos de bola rolando e ele só deu no total 10 minutos de acréscimo, né? Então, sei lá, eu vi aqui que foram 100 minutos, pode ter sido 3 no primeiro, 7 no segundo, ou 4 no primeiro, 6 no segundo, e só teve 40 minutos de bola rolando efetivamente, que é o que o Palmeiras precisa. Mas eu fui pesquisar melhor e o último jogo dele, pelo campeonato colombiano, né? Ele é colombiano, foi o clássico nacional contra o Medellín, né, o Independiente Medellín. Então, assim, ele apitou esse clássico e só deu 22 faltas. Ele não deu nenhum cartão e mostrou um bom controle do jogo, segundo o José Bordo, que é um comentarista de arbitragem colombiano. Tá? Então, não ficou parando o jogo, não ficou falando com o jogador, segundo o José Bordo, e apenas 22 faltas, o que é um bom sinal. Será que ele está mudando esse estilo dele de ficar querendo chamar atenção toda hora? Ou ele só faz isso na Libertadores? Eis a questão, vamos descobrir na quinta-feira. Espero que o jogo flua, né? Que o Palmeiras possa, pelo menos, se não for conseguir o resultado, que tenha pelo menos o direito de tentar, né? Porque se ficar na catimba, que nem foi no jogo contra o Boca Juniors em 2023, vai ficar muito difícil. Inclusive, o Vilmar Roldan apitou o jogo da ida contra o Boca Juniors em 2023 por uma coincidência aí. Aquele jogo que foi 0-0. E para esse jogo
contra a LDU, o jogo da volta, a torcida do Palmeiras pediu pediu que o Palmeiras abra o último treino, né, o treino da quarta-feira. Uma manifestação aí, a torcida eu digo, né, várias mídias palestrinas pediram e se manifestaram aí nessa segunda-feira. O Palmeiras ainda não publicou nada a respeito, não sei se vai publicar, só vai fingir que não viu. Eu acho muito difícil que liberem, tá? Sendo bem sincero, porque o Abel nunca liberou nada com a imprensa. Eu já cobri outros clubes de São Paulo, já cobri o Corinthians, já cobri o São Paulo, e o Corinthians, por exemplo, ele faz uma coisa que, por exemplo, vai ter a coletiva de apresentação de um jogador, libera 15 minutos do treino para a imprensa. E é uma coisa que não é que os jornalistas vão poder ver as táticas. Não, esses 10 minutos de treino aberto é só para fazer meia dúzia de imagem. É sempre a mesma porcaria, cara. Você chega lá e os jogadores estão treinando do outro lado do campo e estão fazendo um bobinho. Aí depois começa um coletivo, mas é um coletivo que você não tem como saber quem que vai jogar, quem que não vai, quem que vai fazer tal função. Entendeu? E no Palmeiras nunca teve nem isso. Mas por quê? Porque é uma coisa que não é só uma questão de entender as táticas, entender quem que vai jogar. É uma questão de blindar o CT. Só entra no CT quem trabalha no Palmeiras ou de vez em quando imprensa. Eu mesmo cubro o Palmeiras há mais de 2 anos e só fui lá 2 vezes para cobrir a coletiva de apresentação do Andreas Pereira e uma vez quando eu e o Lucas Bueno, nosso repórter aqui do Verdazo, fomos fazer uma exclusiva com o Fabinho lá no CT. Foram as 2 únicas vezes que eu entrei lá. A imprensa em geral só entra quando vai fazer entrevista exclusiva ou participar de coletivas de apresentação de jogadores. E é só imprensa. Cara, torcida, desde que o Abel chegou, nunca teve alguma coisa assim, mas também nunca teve uma mobilização da torcida desse tamanho. Então, quem sabe? Vamos ver, qual que é a sua opinião? Você acha que é legal? Eu vi lá nos grupos de padrinhos do Verdazo, gente defendendo e gente achando melhor não. Né? Tudo isso, é claro, se for abrir, não vai abrir o treino inteiro. Vai abrir, como eu falei, 5, 10 minutos para a torcida fazer uma festa, os jogadores vão estar lá fazendo um bobinho, fazendo qualquer atividadezinha só para constar, entendeu? É uma coisa bem protocolar, mas que daria a chance da torcida do Palmeiras mostrar seu apoio de uma forma diferente, porque corredor já teve várias vezes, mosaico no estádio já teve várias vezes, inclusive os ingressos já estão esgotados, o Allianz Parque vai estar lotado, vai ter muito apoio da torcida, mas é uma forma de mostrar de um jeito diferente, digamos assim. Então, vamos ver aí os próximos episódios aí dessa novela, vamos ficar de olho, mas é isso. Eu acho muito difícil que aconteça. Beleza? E não depende, tô vendo gente falando, que depende da Leila, será que a Leila dessa vez vai liberar porque ela não gosta da torcida organizada, sei lá o quê. Gente, depende da comissão técnica, é o Abel Ferreira e os portugueses, tá? Eles que vão dar o sim ou não. Vai ter a palavra do Anderson, vai ter a palavra da Leila, mas quem vai dar o sim ou não é o Abel. A Leila já até falou isso numa coletiva de imprensa, na qual ela foi perguntada sobre a possibilidade do Palmeiras começar a abrir mais atividades, e ela falou, cara, isso aí é o Abel não quer, e se o Abel não quiser, não vai ter. Se o Abel quiser, vai ter. Então é a comissão técnica que vai decidir, não é a Leila, beleza? Vamos ficar de olho aí para os próximos desdobramentos. E a UFMG publicou uma pesquisa falando aí tá publicando toda a rodada, né? As chances de título atualizadas. Agora o Palmeiras tem 54,2% de chance, o Flamengo tem 41,4% de chance, o Cruzeiro tem 2,9% de chance e o Mirassol tem 1,4% de chance. Parabéns para o Mirassol, porque esse 1,4% de chance é muito mais do que todos os outros, tá? Do quinto lugar para baixo tem 0,0000. Então, assim, é muito baixa a chance de todos os outros e o Mirassol tem aí mais de 1%. Até porque, se você for olhar, o Mirassol, apesar de ter um jogo a mais que o Palmeiras, tá só 7 pontos atrás. O Palmeiras já buscou 13 pontos, né? Em 2023, acho que foram 13 pontos contra o Botafogo. O Mirassol ainda está na briga matematicamente, quer dizer, vários estão matematicamente, né? Mas o Mirassol ainda está na briga e o Cruzeiro está um pouquinho,
Mas se quisesse realmente brigar por esse título, o Cruzeiro não tinha feito cera no empate contra o Palmeiras e teria tentado ganhar o jogo, né? Até porque só disputa a Copa do Brasil agora. E se tivesse ganho o jogo, aí estaria numa situação completamente diferente, né? Ao invés de estar ali, acho que 5 pontos atrás, o Palmeiras teria 1 a menos, eles teriam 2 a mais, então estaria 2 pontos atrás do Palmeiras, apesar de ter um jogo a mais. E o Mirassol, então parabéns para o Mirassol pela campanha, porque ainda está na briga, tá? Você acreditando ou não no título do Mirassol, eles ainda têm 1%, 1,4% de acordo com a UFMG. Aníbal Moreno, olha, o Aníbal não treinou hoje com o elenco, ele não foi a campo e o Palmeiras não divulgou nada sobre a recuperação dele. Ele tem um edema na panturrilha. Os edemas normalmente são lesões menos graves do que as lesões musculares, só que o edema às vezes causa uma ruptura muscular. Eu acho que não é o caso, porque senão o Palmeiras teria divulgado que foi uma lesão muscular e não que foi um edema, um simples edema na panturrilha, mas segundo o site Sanarmed, o de produtos educacionais para médicos, os edemas na panturrilha podem ter um tempo de recuperação de 2 semanas até 6 semanas se for grau médio. E aí se for o grau 3, que é o de ruptura muscular, aí pode ser meses. Mas se for de grau 2, o Aníbal pode perder o resto da temporada. Tá? Segundo o GE, ele ainda é dúvida para o jogo contra a LDU, mas se ele não foi a campo hoje, eu acho difícil que, se ele nem treinou com o elenco, eu acho muito difícil que ele seja titular, até mesmo que ele comece no banco, tá? E o que é complicado porque o Emi Martinez não tá com muita moral com o Abel depois do primeiro jogo da LDU, né? Tomou bronca na coletiva e nem entrou no jogo contra o Cruzeiro. E aí, pra gente fechar sobre a garrafada no Cássio, né? O Palmeiras identificou o torcedor por meio da tecnologia de identificação facial e, segundo o PVC, numa live do UOL, o PVC disse que o Palmeiras descobriu que o que o torcedor que jogou a garrafa nunca tinha ido ao Allianz Parque, né? Desde que instalaram esse reconhecimento facial. O cara foi reconhecido, foi encaminhado ao GCRIM lá, né, do órgão de pequenas causas enfim, o Palmeiras vai entrar aí vai ajudar a justiça nesse processo, né, investigar esse caso e vai fornecer todas as informações necessárias e, portanto, a punição, né, o Palmeiras foi denunciado lá já no STJD e o STJD prevê multa e uma suspensão de até 10 mandos de campo. Mas, segundo a própria análise do PVC aí, que é um cara que já acompanha o esporte há bastante tempo, ele diz que acredita que por o Palmeiras já ter conseguido identificar a pessoa e já ter já ter expulsado o cara do Avante, quer dizer, não sei se já foi expulso, mas já deve ter dado uma baixa, ou senão em breve o cara já deve estar fora do sistema, o Palmeiras ajudando a polícia nas investigações, o Palmeiras talvez não tenha essa pena, né? Como seria caso o torcedor não conseguisse ser identificado, e aí ficaria sob responsabilidade do Palmeiras, tá? Então vamos aguardar aí os próximos passos e torcer para que o Palmeiras não seja punido por isso, até porque foi um delinquente, um retardado lá que não pode representar milhares de torcedores, né? É sempre difícil, porque alguém tem que responder pela torcida quando a torcida faz alguma coisa. Mas nesse caso o cara foi identificado, então ele vai responder, né? Então aguardemos novidades nesse caso e você vai ficar por dentro de tudo aqui através dos nossos boletins. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, nos vemos de novo amanhã. Um abraço.